1. Esse slide também vai estar lá, tá? Então, eu sempre faço assim, né? No dia da aula, uma semana antes, na verdade, eu sempre tento postar as aulas, tá? Em PDF, ali no sistema, para vocês já darem uma lida. Então, isso aqui, ó, eu não postei essa semana porque o sistema ainda está instável, né? Mas semana que vem acho que vai estar tudo ok. Eu vou estar postando essa aula, o link da gravação, certo? Eu geralmente posto a pré-aula, né? Aula e pós-aula, certo? Pré-aula é só o tópico que a gente vai comentar no dia da aula, né? Alguns vídeos no YouTube para vocês darem uma olhada, algum material de apoio para vocês consultarem junto com a aula, né? A aula em si é essa aula aqui que eu gravo, né? Que está no PDF, então tudo que eu passar aqui, esse slide, por exemplo, né, vai estar lá no sistema também, certo? E a pós-aula, certo? A pós-aula, então, é basicamente o quê? São exercícios da aula, né? Então, eu só dou aula nessa semana, no final dela, na pós-aula, tem um exercício relacionado à disciplina, ok? E assim, geralmente eu posto de 1 a 2 exercícios, né? No máximo 3, assim, no máximo 3 exercícios por pós-aula, né? Para me entregarem toda semana, né? Então, por exemplo, hoje, se a aula fosse normal hoje, teria no pós-aula, pediria para vocês entregarem semana que vem, certo? Porque é como se fosse uma parcial, né? Ao invés de eu dar uma prova, assim, alguma coisa no dia da parcial, eu prefiro, assim, que vocês entreguem toda semana um exercício, 2 exercícios, né, das aulas, e eu vou contando já como avaliação, certo? Então, assim, então, sempre presta atenção lá quando vocês entrarem lá no AVA, né? Clica na pós-aula, vai ter um exercício, 2 exercícios, é simplesinho, né? Não foge muito da aula. Aí vocês façam e entreguem para mim, certo? Tá aí, beleza, pessoal, com relação ao calendário? Professor, vai ter alguma coisa de laboratório? Então, vamos ver, né? Acredito que essa aula tem laboratório, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Geralmente, eles estão dando prioridade para o pessoal que fez laboratório no semestre passado, né? Repondo. Mas eu acredito que a partir de setembro, começo de setembro, vai ter alguma aula, sim. A gente vai ver o que a gente pode fazer aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, hein? Chegado? Não, tranquilo, professor. Beleza, então. A ementa, eu vou seguir o livro, então, o livro que tem lá da Croton, né? Eu vou seguir praticamente, assim, a ementa, né? Posso colocar algumas coisas ou outras, assim, de outros livros, né? De outras bibliografias, mas vamos seguir basicamente a unidade deles, tá? Então, nessa unidade 1 aqui, né? O comecinho dela aí, vamos falar, então, dos componentes elétricos e magnéticos, né? Então, vocês já viram isso, né? Em circuitos elétricos, eletromagnetismo, basicamente uma revisãozinha, né? Desses componentes aí. Alguns circuitos básicos, né? Os materiais que fazem parte desses componentes, etc. Na unidade 2, então, a gente vai falar, né? Vai aprofundar um pouquinho mais nos fundamentos aí, então a gente vai entrar de novo no eletromagnetismo, certo? Os circuitos, como calcular a tensão, campo magnético, fluxo magnético, né? Essas coisas a mais aí. Então, basicamente, aquilo que vocês já viram, certo? A unidade 3, então, a aplicação desses conceitos aí, né? Circuito trifásico, indutor, transformador, né? Então, basicamente, a gente vai centrar um pouco aqui na parte do transformador, certo? Porque o transformador é um equipamento que basicamente junta, né, os dois campos da ciência, magnetismo e elétrica, né? Então, ele é extremamente importante aqui na engenharia elétrica, né? Não que os outros equipamentos não sejam, né, também, mas o transformador é extremamente importante. E quarta aqui, né, vamos ver se a gente consegue chegar até na unidade 4 ali, as conversores de corrente alternada e contínua, né? Introdução à máquina elétrica, então bastante coisa aqui, basicamente tudo aqui vem tudo das leis do eletromagnetismo, então a gente não vai ter muito segredo aí, ok? Então, pessoal, a disciplina em si, né, o que vocês entendem quando a gente fala de conversão eletromecânica de energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente lembra do quê? Né? Geralmente assim, a gente lembra de energia, eletricidade, né? Tomada, enfim, né? Esse tipo de coisa. Só que assim, em pontos de termos físicos, né? Energia é aquela energia que a gente trabalha também na física, né? Por exemplo, quanto você gasta de energia para mover um bloco de ponto A ao ponto B, né? Então, tem energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia elétrica, né? Então, quando a gente fala de energia, é um conceito muito mais abrangente, né? Muito mais geral do que a energia que a gente fala de energia elétrica, né? Associada apenas à eletricidade, ok? Então, aqui nesse caso, a disciplina, a gente vai converter
um tipo de energia em outro tipo de energia, tá? Então, por isso que chama de conversão. A gente pega um tipo de energia qualquer e converte outro tipo de energia para fazer uma aplicação prática, certo? Então, basicamente, aqui a gente vai usar os mesmos conceitos, não só do eletromagnetismo, mas também da física, né? Então, uma das primeiras considerações que a gente leva aqui nessa disciplina é o princípio da conservação de energia, né? Isso aqui se aplica tanto aqui no eletromagnetismo, como na física, né, como na mecânica dos fluidos, na termodinâmica, enfim, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai partir. E o que vai ser a conservação de energia, né? O que é conservação de energia? A gente não pode criar ou destruir energia, certo? Então, por exemplo, eu não estou parado lá e não vou criar um tipo de energia, certo? Essa energia já existe na natureza, só que o que acontece? Ela só muda de forma, né? Ela só transforma, né, de um tipo de energia para outra. A gente não consegue criar do nada isso aí e também não consegue destruir, certo? Então ela existe de alguma forma e ela só se transforma em outro tipo. Um exemplo clássico que a gente vai estudar aqui, né, por exemplo, a energia elétrica aqui, né, em mecânica, que a gente vai converter o quê? Eletricidade, né, aquela eletricidade, aquela energia que a gente recebe da rede elétrica, né, em energia mecânica, por exemplo, uma energia para girar um ventilador, né, fazer um ventilador funcionar, ou energia para mover um motor elétrico, ok? Então, esse é um tipo de energia. Outra energia, por exemplo, os tipos de energia, né, energia elétrica e energia radiante. O que é isso aqui, né? O Sol em si. O que é o Sol? O Sol é uma bola ali, né, de hélio, né, de hidrogênio, que sofre fusão ali, né, um tipo de energia, né, a fusão entre os átomos ali gera um tipo de energia, né, uma energia, energia de fusão nuclear, né, que é convertida em energia radiante, calor, certo? E essa energia de calor que viaja, né, pelo espaço e chega até nós, né, é convertida através de painéis solares, né, em energia elétrica. Então a gente converte um tipo de energia que é de fusão em energia elétrica, certo? Outro tipo também, bastante utilizado, energia hidráulica e mecânica, né? A gente vê isso em represas, por exemplo, né? A água move lá a pá, a turbina elétrica, né, de uma represa, e essa energia que é hidráulica, né, que vem da água, se transforma em energia mecânica, ok? Isso aqui, como eu acabei comentando, né, então energia mecânica ou energia elétrica, vice-versa, né? Eu posso converter tanto energia mecânica em energia elétrica, como energia elétrica em energia mecânica, né? Que são o princípio básico do funcionamento dos geradores, certo? Então o gerador, ele pega aqui da turbina mesmo da represa, né? Aquela turbina girando é uma energia mecânica. Aquela turbina, né? Eu posso transformar aquele giro dela, da turbina lá, né? A bobina dela girando, ela pode criar o quê? Uma energia elétrica, né? Que vai fornecer eletricidade, certo? Então, qual que é o conceito então de energia? Basicamente isso aqui, né? A gente converte um tipo de energia que já existe na natureza, ela não é criada do nada, né? Em outro tipo. E a gente pode também fazer o reverso, né? Converter essa outra energia final na energia inicial que a gente tinha, ok? Então, a disciplina é essa. Eu vou converter aqui no caso, né? No nosso caso, a gente vai converter uma energia eletromecânica, né, mecânica, em energia, ou vice-versa, né, energia em algum equipamento mecânico, certo? Então, esses aqui a gente vai deixar de lado, tá? Então, isso aqui é só coloquei esses tipos aqui para explicitar, né? Quando a gente fala de energia, não é nem sempre aquela energia elétrica, né? Que a gente imagina a luz, né, da rede elétrica. São todos os tipos de energia, certo? Bom, então, basicamente, né, o que eu havia falado aqui, a conversão eletromecânica de energia envolve troca de energia, tá? Entre o sistema mecânico e o sistema elétrico. Então, de novo, o conceito aqui que a gente sempre vai usar o exemplo da represa, né? O sistema mecânico, a turbina girando ali, certo? Vai me criar o quê? Energia elétrica, certo? Só que o que acontece? A gente não trabalha separadamente, né? Eletricidade e magnetismo. Antigamente, né, você descobriu lá o magnetismo, depois de um tempo você descobriu a eletricidade. Só que com o decorrer do tempo, né, os cientistas ali, né, viram que tanto a parte elétrica como a magnética, né, são intimamente ligadas. Inclusive vocês vão ver aqui, né, inclusive vocês já viram, né, eletromagnetismo, que as equações do magnetismo e da elétrica são bem parecidas, né, o que faz a gente juntar, né, as duas áreas, ok? Então, basicamente é isso. O sistema elétrico, quando a gente fala aqui do sistema elétrico, vai ser de origem elétrica
e magnética, então vai ser eletromagnética. A gente não vai conseguir, né, trabalhar separadamente aqui agora, né, na parte de máquinas, né, de conversão eletromecânica, ok? Então, o processo de conversão elétrica também, né, tem a ver com o quê? Com transferência de energia e também tem o quê? Tem a ver com armazenamento. Você consegue armazenar, né, a energia. Por exemplo, o capacitor, ele tem essa função, né, ele consegue captar ali a energia e guardar, né, pilha, certo? Então, basicamente é isso. Né, a gente está transferindo um tipo de energia para armazenando, por exemplo, para ser usada depois. Bom, tem várias categorias aqui que trabalham que trabalham com a parte de eletromecânica, né? Então, transdutor, atuador, motor, gerador, né? Todos eles precisam dessa fusão, né? da eletricidade com o magnetismo para funcionarem, ok? Então, aqui eu só vou falar de novo, ó, provavelmente vocês já devem ter visto, né, os componentes aqui, né? O que a gente vai trabalhar bastante aqui são transdutores. Então, basicamente, transdutor, né, é a espinha dorsal aqui da disciplina, né? São os dispositivos que tomam, né, que transformam um tipo de energia, né, em outra. Ele converte, então, né, aqui no caso, por exemplo, no nosso caso, né, vai converter energia mecânica e energia elétrica, ou vice-versa, certo? Então, basicamente, o transdutor é como se fosse um tradutor, né? Ele pega um tipo de energia lá de uma língua diferente e traduz para outra linguagem, certo? Então, tipos de transdutores aqui, né? O eletroímã, certo? Então, aqui, ó, você pega um núcleo de ferro, certo? Envolve ele com um fio. Se você fizer passar uma corrente, o que vai acontecer, né? Essa corrente, ela provém do quê? De energia elétrica, né? Então, essa energia elétrica, em forma de corrente, passando, né, nesse núcleo de ferro, vai gerar o quê? Um campo magnético, certo? Então, esse campo magnético, eu estou convertendo, então, energia elétrica, né? Aqui, no caso, em campos magnéticos, né? Então, estou convertendo outro tipo de energia, certo? O alto-falante, por exemplo, o microfone, né? Que tecnicamente o inverso do outro, né? O alto-falante, então, converte impulsos elétricos, energia elétrica, em quê? Energia sonora, né? Aquela energia que, por exemplo, quando você liga o som, né? O que é o som? Nada mais é do que a pressão, né, de alguma coisa, alguma força que empurra as moléculas de ar, certo? Então, o movimento das moléculas de ar, um tipo de energia mecânica, certo? Então, como é que a gente ouve? Né? Nosso ouvido é um transdutor. Como é que vocês captam minha voz aqui, por exemplo, né? Ela está vibrando no espaço, né? Uma energia mecânica está fazendo vibrar as moléculas, essas moléculas de ar, né, vão se chocando até bater no meu ouvido, né? Esse ouvido, ele traduz essa vibração como um impulso elétrico, certo? Então, ele converte em sinais elétricos que vão para o cérebro. Aqui é a mesma coisa do conceito de microfone, né? Você canta lá no microfone, ele converte a vibração mecânica em sinais elétricos, certo? Então, basicamente é o transdutor. Nosso ouvido, né, também é um transdutor. Então, isso envolve o quê? Campo magnético e elétrico, né? Então, eletromagnético, certo? O transdutor, então, ele pode ser dividido em três partes, né? A parte elétrica, a parte mecânica e as duas, a eletromecânica, que é a mistura dos dois, certo? Então, aqui a gente também tem o quê, ó? Além da conversão, certo? A gente consegue o quê? Esses dispositivos que a gente vai trabalhar, eles são divididos em duas grandes categorias, tá? De acordo com o seu campo magnético e sua energia elétrica. Os dispositivos de excitação única, o que significa isso, né? Ele consegue captar, por exemplo, uma energia elétrica, uma corrente, e por exemplo, ele simplesmente ele sente aquilo e liga ou desliga, né? Assim, ele não tem, como é que eu falo, ele não é proporcional ao sinal, né? O disjuntor, por exemplo, o disjuntor da sua casa, quando ele vê uma corrente muito alta, ele trava, né? Ele cai, né? Ele fecha o circuito, mas assim, ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele é um dispositivo de excitação única, não importa se a corrente está alta, muito alta ou altíssima, né? Se ela passou lá daquele valor estipulado, o disjuntor simplesmente cai, né? Então, o dispositivo eletromecânico, ele pode reagir dessa forma, né? Ou de dois ou mais caminhos que a gente chama de excitação, certo? Esses aqui são mais inteligentes, entre aspas, né? O equipamento, o transdutor, ele reage de forma mais, como é que eu falo, em níveis, né? Então, dependendo da excitação, se ela for uma excitação baixa, né, ele converte a excitação baixa em um tipo de tensão baixa,
né? Se a excitação é muito alta, ele consegue converter essa excitação, né, em uma tensão alta, né? Então é como proporcional, certo? Então o sensor de temperatura, né, por exemplo, temperatura, ele sente, entre aspas, né, ali uma dada temperatura, então a temperatura muito baixa, né, ele emite uma tensão, ali, um sinal de tensão, né, proporcional àquela temperatura baixa. E se aumentou, né, uma temperatura muito mais alta, ele vai ter uma tensão mais alta, né? Então a gente chama esse dispositivo de 2 ou mais caminhos de excitação. Então, basicamente, eles desenvolvem forças proporcionais aos sinais elétricos, né, e sinais proporcionais às forças e velocidades. Então, gerador eólico, por exemplo, né, dependendo ali como é que funciona no gerador eólico, a grosso modo, né? Se o vento está fraco, a tensão ali que ele vai gerar é fraca, né? É baixa, né? Se o gerador começa a girar com uma velocidade muito mais alta, né? Essa velocidade vai ser proporcional ao que? A tensão gerada a essa velocidade também, certo? Então, basicamente, na parte de dispositivos eletromecânicos, tem essas duas classes, né? Essas duas grandes classes. Aqueles equipamentos que respondem proporcionalmente aos sinais, né, elétricos ou mecânicos, e aqueles que só respondem um tipo de sinal, né? Ou sim ou não. Né? Então, se ele receber um sinal, não importa a intensidade, ele sempre vai cair ali, né, ou ligar. Mas não tem uma comparação, ele não consegue comparar valores, certo? Até chegado, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza? Então é só revisãozinha, né? Outra coisa que vai trabalhar aqui são os atuadores, né? O que é atuador? O nome já diz, é uma coisa que atua em um sistema, certo? É como se fosse, a grosso modo, né, na eletrônica para conversão do nosso dia a dia, o atuador é como se fossem nossos membros, né, o braço, perna, certo? A parte do sensor do controlador seria nosso cérebro, né, que manda sinal para o atuador, que é nosso braço, ok? Então aqui também, né, na elétrica, a gente tem os dispositivos que produzem força física mesmo, mecânica, né? Então relé, eletroímã, etc. Né? Como é que funciona, então, né, um eletroímã lá? Você aplica uma corrente, né? Esse cara vira um ímã, esse ímã o quê? Ele tem a propriedade física de atrair objetos metálicos, certo? Magnéticos, ferromagnéticos, certo? Então aqui, por exemplo, isso aqui é um conceito de telégrafo, tá? Como é que ele funciona? Acho que vocês já devem ter visto, né? Pelo menos livros assim, como é que funciona um telégrafo, né? São sinais elétricos, certo? Que, vamos supor aqui, né? São sinais mecânicos, e a batida dele aqui, você fica batendo esse contatinho, né? Dependendo da frequência que você bate aqui, toda vez que ele bate, ele fecha um circuito aqui, né? Na hora que ele fecha o circuito, essa batida, essa frequência que você pressiona, né? O telégrafo ali, né? Ele vai emitindo o quê? Sinais aqui, pulsos eletromagnéticos, né? Esses pulsos são convertidos em sinais, né? Aqui no caso corrente, que vai atravessa e vai para outro telégrafo, certo? Então o que acontece? Sinais mecânicos, né? Físicos, né? Produzem força, aliás, né? Respondem com uma força, convertem em sinais elétricos e na hora de voltar, né? Ele faz o caminho reverso. O sinal elétrico vem, né? Bate aqui no telégrafo, esse telégrafo vai se mover, né? Então a energia elétrica ali converte de volta, né? Em impulsos mecânicos. Então isso aqui vai começar a vibrar, né? De acordo com a corrente que você está mandando para esse sistema. Então basicamente é o sistema primitivo de um atuador, certo? Atuador também, né? Uma asa de avião ali, né? O aéreo, como é que ele funciona ali, né? Como é que você consegue mexer no avião ali? Aquele é um atuador, né? Você manda um pulso elétrico ali, né? Um pulso eletromagnético, ele consegue mexer na asa ali, né? No flap, etc. Certo? Equipamento de conversão, então, contínua de energia, aqueles caras que produzem energia, né? Através do movimento mecânico, motor e gerador, então a turbina na represa é um gerador, né? Então, enquanto a turbina estiver girando, ela vai estar produzindo energia, certo? Motor elétrico, então, enquanto ele estiver girando ali, né, ele vai estar produzindo energia também, certo? Então, basicamente, isso aqui são os equipamentos, né? Isso aqui é a revisão, né? Na conversão que é eletromecânica, de novo, né? Então, como eu disse anteriormente, envolve energia, certo? Bom, e basicamente aqui, né? Isso aqui é um desenho bem simples, tá? Mas basicamente na física a gente considera esse tipo de energia aqui, ó. Aqui no nosso caso, a energia disponível na forma elétrica, né? A gente sabe que pela conservação de energia, né? Um tipo de energia tem que virar outra.
Só que a gente sabe que na realidade também, o que acontece? Nem toda aquela energia, né, é convertida no que a gente quer, né? Vamos supor lá na turbina mesmo, certo? Minha represa, lá começa a captar água, a água começa a girar a turbina, né? Aquela energia mecânica, hidráulica que está vindo da água, né, da represa, a gente sabe que não vai ser 100% convertida em energia elétrica, né? Grande parte dessa energia vai ser perdida em forma de calor, né? Na própria condução, certo? Em ruído. Só que aquilo, né? Se a gente pegar todos esses tipos de energia, inclusive essas que estão sendo dissipadas, né, como calor, somar tudo tem que dar aquela energia inicial, ok? Então é isso aqui que a gente trabalha, a energia disponível, né? Então vamos supor que eu quero converter energia elétrica em energia mecânica, né? A gente sabe que essa conversão não vai ser perfeita, 100%. Então eu tenho energia elétrica aqui, ó. Eu sei que ela vai se resumir o que? A energia fornecida pela fonte mecânica, certo? O que eu quero. Só que vai ter o quê? Variação de energia também no campo de acoplamento. O que seria o campo de acoplamento, né? Quando a gente constrói um equipamento eletroeletrônico, a gente sabe que a transferência ali de energia não é perfeita, né? Da mesma coisa que eu falei da represa, né? Um indutor, transdutor, um transformador, né? Eles não conseguem aproveitar 100% dessa energia, então vai ser perdida, né? Campo de acoplamento, interferência eletromagnética, né? Não sei se vocês vão ter essa disciplina também, compatibilidade de interferência eletromagnética, né? Então, esses equipamentos vão emitir campos magnéticos, eletromagnéticos, que vão interferir com outros campos eletromagnéticos, então você vai perder informação, né? Energia convertida em calor. Então, uma coisa que a gente precisa saber aqui é que vai sempre ter perdas, né? Esses caras aqui, ó, são indesejáveis. Então, isso aqui nunca vai ser 100%, infelizmente, né? Então, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Nunca vai ter, como é que fala? Transferência perfeita de energia. Mas se você somar esses três aqui, inclusive as perdas, obrigatoriamente vai ter que dar esse cara, tá? É o princípio de conservação. Mas, no dia a dia, né? Se eu for aplicar na prática, isso aqui nunca vai ser igual a isso aqui, certo? Não só na eletricidade, aqui na parte de engenharia elétrica, na engenharia mecânica, né? O exemplo clássico é o motor, né? O que é o motor? É a conversão de energia química lá, né? A explosão do combustível, e energia mecânica, né? Transferida em potência para as rodas. Mas você sabe que a eficiência do combustível ali, tudo que a reação de explosão, a energia que o motor fornece ali, né? Não vai ser 100% aproveitado pela roda, né? Não vai ser transmitida pelo eixo do carro, né? Grande parte vai ser perdida em calor, né? Barulho. Então, no final das contas, o rendimento do motor ali, né? Você compara o rendimento do motor com relação à potência que ele produz, não chega a 50%, 60%, né? Então, o rendimento dos motores... Se você pegar a Ferrari, acho que a Ferrari tem os maiores rendimentos, né? Se pegar ela mesma, tem 60% de rendimento só do motor. Então, 40% é perdido ali, certo? Por causa disso aqui, ó. E na energia elétrica também, a mesma coisa. Na física inteira sempre vai ser isso, né? Sempre vai ter perdas aqui. Então aqui, né? Aqui é a mesma, eu acabei colocando a mesma coisa. Então, para o estudo de geradores é a mesma coisa, ó, certo? A gente não vai fugir da física. Então, a física continua valendo para os geradores, transformadores, certo? Bom, a gente chama esse tipo de conversão, aqui também, tá na física, a gente também chama a mesma coisa, não muda nem um pouquinho o termo, né? A gente chama de processo irreversível. O que é um processo irreversível? De novo, envolve isso aqui, né? Ó. Se eu converter energia elétrica em energia mecânica, se eu quiser fazer esse processo de reverso de novo, eu não vou ter a mesma energia que anteriormente, né? Com certeza eu vou conseguir converter de novo para energia elétrica, mas eu não vou ter mais aquilo que eu tinha. É igual você investir. Um exemplo, é igual você investir na poupança. Você tem R$100. Você colocou R$100 ali na poupança, mas aí se quiser depois pegar esse dinheiro da poupança e usar para comprar alguma coisa, né? Os juros já desvalorizaram o dinheiro. Então, aqueles R$100 que você colocou na poupança, você consegue de volta, né, para fazer compra ali no dia a dia, mas só que aqueles R$100 não tem mais o mesmo poder de compra, vai estar valendo, por exemplo, 90, né? Foi perdido na troca. Então, aqui é a mesma coisa, a gente chama de processo irreversível ou conversão irreversível de energia, né? E quais são os processos reversíveis mais comuns, né? Isso aqui vocês já viram também, ó. Né? O mais famoso aqui, principalmente em termodinâmica, em eletrônica, né? Em elétrica, é o que? O efeito Joule. Efeito Joule nada mais é do que, né? É o aquecimento dos componentes. Então, por exemplo, né, você tem um circuitinho lá, um resistor, por exemplo, né? Você faz passar uma tensão nesse carinha, o que vai acontecer, né? A corrente vai passar pelo circuito, na hora que ele passar no resistor, o que vai acontecer? Ele vai esquentar esse resistor,
né? A energia elétrica vai ser convertida em quê? Energia térmica. Isso aqui vai se perder para o ambiente, né? Então, a energia que sair aqui depois do resistor nunca mais vai ser a mesma que entrou, certo? Então, a mais comum aqui, né, é o efeito Joule devido à corrente, né? Infelizmente, a corrente gera calor, né? Esse calor a gente não consegue aproveitar ele, então a gente vai ter perda nos condutores, né? Então, nos enrolamentos, na resistência, qualquer componente eletrônico ali, né, você vai ter perda por efeito Joule, por calor, ok? Bom, perdas mecânicas, por exemplo, que do motor, né? Então, parte da potência mecânica desenvolvida ali, né, vai ser absorvida, ou tipo de atrito, ventilação, calor também, né? Então, você vai perder isso aqui. Isso aqui você não consegue pegar, né? Atrito. Como é que você reaproveita a energia do atrito? Não tem, né? Tinha até aquele CAS que usaram na Fórmula 1, né? Você conseguia pegar parte da potência ali na frenagem, né? Você conseguia jogar de novo como potência mecânica, cinética, né? Energia cinética. Só que não é também 100%, você aproveitar um pouquinho daquilo, certo? Então nunca vai ser uma troca 100%, 100%, certo? E perdas magnéticas ou dielétricas, né? Então foi isso que eu falei agora, tem a ver com acoplamento de campos magnéticos. Se você pega um equipamento que emite uma certa interferência eletromagnética, se ela entrar em contato com outro equipamento, né, vai ter acoplamento entre os campos magnéticos ali elétricos, né? Então você vai ter interferência, vai ter perda de informação. Um exemplo clássico ali é a qualidade do rádio, né? Na hora que você está ouvindo o rádio ali, né? Se tem uma interferência ali com outro rádio, você vê que a qualidade diminui. Você está andando na estrada, né? O que acontece? Você está pegando ali a transmissão de outra rádio, muitas vezes em outro lugar, né? E está interferindo no sinal do outro rádio, que causa o quê? Perda de qualidade, né? Você está perdendo energia ali, perda energética, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar aqui, aquilo que a gente viu, que vocês viram aí em circuitos elétricos, eletromagnetismo, né? Não tem segredo nenhum, né? Basicamente é um pouquinho da revisão. E balanço de energia tem um conceito de balanço de energia que basicamente é a mesma coisa que o conceito de conservação de energia. Tá? Eu só coloquei aqui só para caso, né? Se vocês verem não pegarem no material ou verem alguma bibliografia aí, alguma coisa de balanço de energia. Quando eles falarem de balanço, é a mesma coisa que eu falei aqui, tá? Ó, conservação de energia, certo? Então, ele se aplica aqui às leis do circuito, né? Leis de campos elétrico-magnéticos, leis de Newton da mecânica. Então, de novo, mesma coisa, tá? Conservação de energia, ó. Saída de energia mecânica, aumento da energia no campo de acoplamento, energia convertida em calor tem que ser igual à energia da fonte elétrica, né? Então, balanço de energia é igual, é da mesma forma, a grosso modo é a mesma coisa que conservação de energia, tá? Então, se você ver esse termo aqui, ó, só se associa com conservação de energia, que é a mesma coisa, tá? Bom, e aqui outra forma, né, de representar isso que eu vim falando, né? Então, sistema elétrico a gente consegue converter o quê, né? Tensão pela corrente, né? Vou ter campos e cargas elétricas, né? Que é o eletromagnetismo, que é o transdutor, né? É o elo, né? Vou falar elo de ligação tá errado, é o elo entre sistema elétrico e mecânico, né? Então, o mecânico trabalha com força e velocidade. Aqui é tensão e corrente. Então, é meio que assim, se convertendo, né? A grosso modo, a parte elétrica da mecânica, basicamente isso. O sistema elétrico trabalha com tensão e corrente, né? Perdão, tensão e corrente, né? E eu estou convertendo esse cara, quem que vai ser? O transdutor vai converter isso aqui, né? Corrente vezes tensão em força vezes velocidade, por exemplo, né? Ou velocidade angular, se for um motor elétrico de rotações, né? Então, é só outro jeito de representar essa conversão. Certo? Até aí, sossegado, né, pessoal? Uma dúvida? Belezinha, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza? Bom, então, o que acontece aqui? Espera um pouquinho aqui. Então, a gente tem os elementos básicos do circuito magnético. Assim como o circuito elétrico, né? A gente vai ter também a versão análogo ao circuito elétrico, que é o circuito magnético, tá ok? Aqui a gente vai trabalhar com o conceito de permeabilidade magnética, né? A gente está entrando no mundo aí do magnetismo, né? Componentes magnéticos, a gente precisa ficar familiarizado com isso aqui, ó, com Mi. Isso aqui é letra grega, tá? Significa Mi.
É Mi. Tá, MI. O que é MI? É a permeabilidade magnética. O que é permeabilidade magnética? Né? É a propriedade de um material em confinar o que? Campos magnéticos, certo? Então, quanto maior esse Mi aqui, maior a capacidade dele armazenar um campo magnético, ok? Então, por exemplo, quem que são bons caras que conseguem, com boa permeabilidade magnética? Ferro, né? Ímã, cobre, que são esses caras, né? Esses componentes são usados aonde? Nos circuitos elétricos, né? Magnéticos, né? Então, eles têm grande capacidade em aceitar, né? De aceitar, né, de guardar, armazenar campos magnéticos, certo? Então, só para vocês ficarem acostumados, é Mi, né, permeabilidade magnética, é Mi, tá? Bom, aqui vem, aí começa a entrar a parte dos circuitos, né? Assim como a parte dos circuitos elétricos, a gente tem um análogo, né, no magnetismo, que é o circuito magnético, certo? Bom, então vocês lembram lá do circuito elétrico? Deixa eu virar um pouco aqui. Ó. O que era o circuito elétrico? Né? A gente sempre trabalhava com aquele circuitinho. Eu tenho um fio, né? Tem minha fonte aqui, ó, certo? Geradora de tensão. Esse fio, o quê? Perdão, essa tensão fazia o quê? Gerava uma corrente, né? Essa corrente passava pelo circuito. Eu tinha um quê? Um resistor, né? Aqui, numa resistência X, né? E fechava o circuito, certo, pessoal? Então, o que acontecia aqui? Uma fonte geradora de tensão, a gente chamava, lembra que já viu esse termo, né? Força eletromotriz. Esse circuito gerava uma força eletromotriz, que nada mais é do que força eletromotriz é aquilo que move a corrente, a grosso modo, tá? Que move os elétrons pelo circuito. Então, você tem aqui uma força eletromotriz, né? A corrente passa pelo resistor, o resistor aqui tem uma resistência, né? Então, dependendo da resistência dele, ele resiste de uma certa forma essa corrente, né? Passa aqui pelo circuito, fecha e volta de novo para o meu circuito, certo? Tem um circuito também RLC, né? Tem resistência, tem indutor, né? Capacitor, mas enfim, o conceito é o mesmo, né? É um circuito elétrico onde eu estou passando eletricidade, né? E ele se comporta aqui de acordo com meus componentes. O circuito magnético é a mesma coisa. Então aqui, ó, se você olhar isso aqui, ó, o que é isso aqui? Se você pegar, o que é isso aqui? É uma bobina, né, pessoal? Isso aqui é um ferro, por exemplo, um núcleo de ferro, tá? Sei lá, um pedaço de metal, aí, um quadrado de ferro, né? O que eu fiz aqui? Eu enrolei um fio, ó. É um fio aqui em volta dele, ó, certo? Numa certa parte. O que está acontecendo aqui? Ó? Tem uma bobina, né? Como é que associa isso a um circuito? Ó? Basicamente, a gente troca, ao invés de ter aquela fiação na eletricidade, a gente tem o quê? O próprio ferro, né? Ó? O próprio ferro serve como fiação aqui, condutor. Por que ele pode funcionar como condutor? Porque eu disse aqui, né? Ó, ele possui uma permeabilidade magnética bem alta, né? Então ele consegue conduzir campos magnéticos. Então, campo magnético aqui seria como se fosse a tensão no circuito elétrico, né? Então aqui eu tenho meu circuito, o núcleo de ferro, né? Ó, aqui é meu próprio fio condutor, certo? A bobina aqui, a fiação, é meu próprio fio ali. Minha fonte de tensão, aliás, né? Estou aplicando uma tensão aqui, ó, certo? O que acontece? Ao aplicar uma tensão aqui, uma corrente, né? Como isso aqui é uma bobina, acho que vocês viram em eletromagnetismo, né? Uma bobina que nada mais é do que, né? É um ímã temporário. Né? Você faz passar uma corrente numa bobina, ela vai virar um ímã. Então, na hora que eu passar a corrente aqui, ó, isso aqui vai virar um ímã, né? Eu vou ter fluxo magnético correndo pelo circuito. Então, é um análogo a um circuito elétrico, certo? Só que, ao invés de ter tensão, uma corrente elétrica, eu vou ter o quê? Um fluxo magnético. Bom, então isso aqui é extremamente importante porque aí você consegue entender também, né, o funcionamento dos equipamentos magnéticos, né? Que é basicamente igualzinho ao circuito elétrico. E aqui tem os termos, a gente precisa só lembrar aqui, ó, né? Isso aqui é o fluxo magnético, tá? O φ aqui, isso aqui chama de φ, tá? A letra grega, ele representa o que? O fluxo magnético. Fluxo magnético, então, é a nossa corrente aqui, tá? Grosso modo, no circuito elétrico. É o que está passando pelo ímã aqui, pelo ferro, tá? B, a densidade de fluxo magnético, então, é o campo magnético que está sendo gerado aqui, né? Na hora que eu passar a corrente aqui, ó, vai gerar um campo magnético, né? Igual um ímã. Então, eu vou ter um ímã aqui, ó, certo? Então, eu vou ter um campo magnético. E esse fluxo, né, o tanto
e tanto de energia magnética que passa aqui vai ser proporcional à área do meu circuito aqui, né, do meu núcleo, certo? E a permeabilidade magnética, que nada mais é do que a facilidade com que ele transporta esse fluxo magnético, certo? Então, é um circuito elétrico, ok? Então, onde que a gente aplica esse circuito magnético? Transformadores, né? Do micro-ondas, do poste lá, né? Aquele transformador que a gente tem na rua, né? Qual que é o objetivo dele? É converter um tipo de tensão que entra em outro tipo de tensão, né? Então, aqui, ó, voltando nesse circuito, ó, isso aqui é igualzinho isso aqui, né? Então, a gente chama de abaixador de tensão, né? Nos transformadores da rua, porque eles chegam com uma tensão extremamente alta, né? Então, a tensão que é gerada lá na represa, né? Acabei de esquecendo o nome aqui, na represa lá, na turbina, né? Ela sai com uma tensão enorme lá, em torno de dezenas de milhares de volts, né? 30 mil volts, certo? Como é que a gente faz para baixar essa tensão? A gente precisa usar algum tipo de equipamento que consiga converter essa tensão em outro tipo de tensão. Então, é o circuito magnético, né? O transformador que faz esse trabalho, né? Ele pega a tensão lá que vem da rede, né? É uma tensão extremamente alta, né? E converte para uma tensão mais baixa aqui, né? 110, 220 volts, certo? Então, essa é um dos equipamentos mais importantes aí da elétrica, o transformador, que funciona, então, né, baseado nisso aqui, ó. Ok? Só que eu vou falar mais para frente, isso aqui é só para falar, né, o transformador, que na verdade a gente fala circuito magnético, mas no final das contas é um transformador, certo? Então ele está convertendo energia elétrica em energia magnética, depois ele converte energia magnética em energia elétrica de novo, tá? Então, a gente tem várias formas aí de dimensionar esse carinha aqui, né? Esse aqui é o exemplo mais simples, mas aqui no transformador, por exemplo, já tem duas bobinas, né? Posso ter 3, 4. Aí depende da minha aplicação do dia a dia, certo? Então a gente precisa dimensionar esses caras aqui, certo? Então existem várias formas, aí, tem vários exemplos de dimensionar, certo? Bom, tem esse segundo caso aqui, se eu pegar o ferro aqui e cortar ele, né? O que vai acontecer? Se eu pegar igual meu circuito lá, né? A grosso modo, se eu pegar meu circuitinho lá elétrico e cortar ele, né? Se tiver ar aqui, o que vai acontecer, né? O circuito vai estar fechado, vai conseguir passar a corrente para o outro lado, né? Aqui eu também posso fazer essas brincadeiras, certo? Então, se eu pegar esse circuito, essa barra de ferro e cortar ela, né? Fechar o circuito aqui, o fluxo de campo magnético, né? O que vai acontecer? Vai ter isso também, né? Eles chamam essa região de entreferro. Então, vocês vêem essa palavra, entreferro, eles usam bastante, né, nessa parte do circuito magnético, que nada mais é do que uma área ali, é um gap, né, que a gente chama, que separa, né, a parte do circuito aqui da minha barra de ferro, no caso, da outra. Ok? Então, lembra muito o quê, né? A grosso modo, um capacitor na parte elétrica, né? O capacitor vem, o circuito fecha, né? Você começa a armazenar cargas de um lado aqui do outro, né? E você precisa o quê? De uma certa energia para vencer essa barreira, para eles conseguirem passar de um ponto ao outro, né? Aqui também, o circuito magnético é parecido com isso, né? Você pode fazer tipo entre aspas, um capacitor, um cara que armazena aqui, né, energia magnética para poder depois vencer essa barreira, tá? Então a gente tem basicamente o mesmo circuito, né, a nossa bobina aqui, está gerando um fluxo magnético na barra de ferro e eu corto aqui, ó, deixo uma área aqui, né? Então esse cara precisa vencer, se for ar aqui, ele precisa vencer o ar, né, para chegar aqui de novo, para continuar seguindo sua jornada aqui, né, fechando o circuito, ok? Bom, Professor, oi. por que tem esse entreferro? Não, muitas vezes tem um circuito que você não consegue, como é que eu digo, vamos supor, transformar, você não consegue fisicamente fechar um circuito, você precisa transformar, né, passar a energia magnética, que o campo magnético do outro ponto, sem ter um contato, né, que é o transformador mesmo, né, as bobinas ali, elas não estão coladas, né, aqui no caso, aqui esse transformador, né, vamos supor que se eu coloco outro transformador aqui, tá, né, muitas vezes eu não consigo ligar fisicamente esses dois, né? Transportar energia magnética
quando os dois estiverem muito próximos fisicamente, né? Eu não consigo, por exemplo, né? Transmissão, o que chama de wireless, né? Muita gente não consegue colocar fisicamente próximos. Então, a gente meio que cria esse espaço, que é entre ferro, né? Que é o ar. Aqui é como se fosse isso aqui, ó. Muitas vezes eu não consigo ligar fisicamente esses caras aqui, ó. Certo? Quem que perguntou? André, né? Viu, professor? Oi. Beleza. Entendeu? Uhum. Professor, Oi. viu? E esse negócio aí de área de seção reta, o que é isso? Ah, tá. Aonde que eu pus? Aqui, né? A Não área de me... seção reta, isso aqui você vê em muitas coisas, né? Por exemplo, se eu pego um cano, certo? Isso aqui é um cano. Peraí. Tá meio mal desenhado aqui, ó. Vou colocar cano em perspectiva, certo? O que que vem a ser a seção? Se eu pegar e cortar esse cara aqui, ó, né? O que eu vou ter? Vou ter uma seção desse cano, certo? Se eu olhar de frente, vai ser isso aqui, certo? Quem perguntou? Fernando, é seção Fernando? transversal isso daí. Isso, aqui a área de seção E, aqui, ó, é que aqui como o desenho tá de frente, né, mas se você pegar ele de lado, esse ferro aqui tem uma dimensão, né, é um cubo, né, se te colocar assim, ó, ele vai estar desse jeito, concorda? Opa, peraí. Aqui, né, vai ser um, é que eu não consigo desenhar ele em 3D aqui, peraí, ó. Aqui, vai ser isso aqui, né, esse ferro que a gente está trabalhando, vai ser basicamente esse cara aqui, né, em 3D. Se eu pegar a seção de reta dele, né, vai ser a parte dele 3D, desse jeito aqui, ó, certo? Então ele tem uma área assim, ó. Beleza? entendido, todos Entendeu? os lados, né? Isso, é que aqui de frente fica ruim, né? Mas aí quando você põe ele de lado, assim, ó, em perspectiva, ele tem uma dimensão, né? Então é uma área de seção. Entendi, beleza, valeu. Beleza? E aqui é a mesma coisa, não. A área do ar, né? A gente supõe um cubo de ar aqui que está ocupando esse espaço. Então, quando não tem nada, né? A gente considera o quê? A permeabilidade do ar, certo? A mesma coisa, isso vale para a mesma coisa, né, do sistema elétrico, ó. É que tem um circuitinho aqui. Se a gente corta esse circuito, né, e preenche de ar, o que vai ser aqui, ó? A gente tem a condutividade elétrica, né, do fio e tem a condutividade elétrica do ar, né? Quando a gente fala isso aqui, o circuito tá fechado, né? O circuito tá fechado porque ele tá em contato, mas quando você tira ele aqui, ó, né, coloca ar, o circuito não passa mais, o circuito está aberto, né, não passa a corrente. Mas aquilo, em termos, não passa por quê? Porque a condutividade do ar é extremamente baixa, né? Então, para você conseguir vencer essa barreira, você precisa aplicar uma tensão enorme, né? Mas isso existe, né? Ele consegue conduzir. Então, aqui é a mesma coisa também. Ó. Você tem a permeabilidade do ar, né? Assim, no magnetismo, né? Na parte magnética é bem mais fácil isso aqui, né? Tanto é que, por exemplo, o ímã, né? O fluxo magnético, o campo magnético consegue vencer o ar, né? Você consegue transmitir, por exemplo, você consegue atrair um ímã, né? Dois ímãs, por exemplo, com campo magnético que eles não precisam estar exatamente grudados, né? O ímã sente o outro, grosso modo, né? Então é mais fácil aqui vencer a permeabilidade do ar do que, por exemplo, a condutividade do ar, né? Então a gente considera aqui, da mesma forma que tem no circuito elétrico, a gente também tem ar, né? A gente tem a condutividade do ar e a gente tem permeabilidade do ar também, tá? Então é a mesma coisa, ó, né? Densidade do fluxo magnético que a gente vai considerar aqui, né? Vai ser nosso campo magnético, é aquele cara que faz o fluxo magnético existir, né? Aqui a gente vai considerar uniforme. O que significa uniforme, né? O campo magnético vai fluir aqui no meu circuito de forma uniforme. Eu não vou ter grandes diferenças devido à geometria aqui, né? A gente vai considerar como se fosse totalmente igual em todas as direções. Assim, em todos os caminhos, certo? Para facilitar nossas contas. Então, olha que interessante aqui, né? Aqui não precisa se preocupar com a fórmula, tá, pessoal? Isso aqui, se eu pedir para se eu colocar algum exercício, alguma prova, eu vou colocar a fórmula. Isso aqui é só para dizer para vocês de onde que está surgindo esses caras, né? E como eles se assemelham muito à parte elétrica, ok? Então, basicamente, o fluxo magnético aqui, né, nesse circuito aqui, ó, né? Então, sempre lembra, fluxo magnético é o cara que está correndo por aqui, né, aqui dentro, ó, né?
é a grosso modo, nossa corrente, tá? Análogo à eletricidade. Então, ele é dado, nesse fluxo, é dado pelo quê? Pelo valor do campo elétrico, campo magnético ali, né? Que tá sendo criado aqui, ó, né? Entre aspas, nossa tensão na parte elétrica, né? Multiplicado pela área do material, né? Da mesma forma da parte elétrica também, né? A resistividade lá no circuito elétrico, né? Vocês lembram, puxaram um pouquinho, né? A resistência, né, do meu material lá no circuito elétrico dependia sempre de quem, né? Da resistividade e do material também, né? Da área de seção do material, né? E do comprimento. Aqui no magnético a mesma coisa, ó, né? Ele vai depender também da área. Então é isso aqui, ó, certo? E o campo magnético vai depender do quê? Né? Da intensidade desse campo, tá? Tem que tomar cuidado aqui, a intensidade do campo magnético é diferente de densidade do campo elétrico, tá? O campo magnético. Densidade é como se fosse linhas de campo, tá? O quanto de linhas de campo eu tenho. Quanto mais linhas de campo eu tiver em um espaço pequeno, né? Quanto mais linhas de campo eu tiver nesse espaço aqui, maior é, a grosso modo, a densidade do campo dele, tá bom? Então, basicamente isso aqui, mas no final das contas, depende do que, ó? Da propriedade do material, né? E do campo magnético. Quanto mais fácil for esse material para aceitar o campo magnético, né? Mais fácil vai ser o quê? O fluxo, a intensidade do campo magnético, tá? Então não precisamos se preocupar com isso, esqueça, eu estou falando, né? Que esses caras aqui, né? Que o fluxo magnético dentro desses circuitos magnéticos, desses transformadores, por exemplo, depende do quê? Do campo magnético e da área desse objeto, né? Desse circuito, desse material, tá? E o campo magnético está ligado, né? Intimamente com o quê? Com a propriedade do material, tá? Isso aqui é a permeabilidade que eu havia falado aqui, ó. Esse Mi aqui, né? Então isso aqui, ó, de novo, quando você vê isso aqui, ó, é tabelado, tá? Cada material tem a sua própria permeabilidade. Então se eu der um valor muito estranho lá, né, num exercício, não tente descobrir de onde que veio, porque isso aqui é tabelado, né? Os cientistas já fizeram isso pra gente, já acharam o valor dele, assim como a condutibilidade, né, dos materiais. Então, é só isso, é só para dizer para vocês que depende, né, da propriedade do material, basicamente, o campo magnético, tá? E aqui a gente pode fazer de novo mais associações com a parte elétrica, né? Então, no circuito magnético, a gente tem um campo magnético, né? Ele surge aqui no nosso caso, né? Nesse caso que eu estou, por enquanto, nesse exemplo, ele surge do quê, ó? Da corrente, tá? É uma bobina, né? Então, a bobina aqui, ó, estou passando uma corrente, e essa corrente, né, está interagindo com o meu ferro aqui, e esse ferro está criando um campo magnético e um fluxo magnético, tá? Então, por enquanto, a gente está precisando aqui da corrente. E o que acontece? Esse fluxo aí magnético depende do quê? Do número de espiras, né? Então, vocês viram, lembram lá eletromagnetismo? Né? Vamos voltar nesse desenho que fica melhor para ver. Aqui, ó, na minha espira, né? Então, vocês lembram? Né? Quanto maior o número de enrolamentos dentro de uma... Quanto maior o número de espiras, né, dentro do núcleo metálico, maior vai ser o campo magnético que ele vai poder gerar, né, quando você passar uma corrente. Então, esse é o princípio do transformador também, certo? Ó, então, dependendo do número de enrolamentos aqui, ó, você consegue pegar um tipo de tensão e converter em outro tipo de tensão, né? Você consegue elevar a tensão ou baixar a tensão de acordo com o número de espiras, né? Então, esse é o conceito do transformador. Então, ele está intimamente ligado também com o fluxo magnético e, consequentemente, com a corrente, né, gerada ali, né, por causa das espiras. Bom, assim como nos circuitos elétricos, né, eu tinha a força eletromotriz, né, gerada pela fonte, aqui eu vou ter a força magnetomotriz, que também é a mesma coisa, tá? O que era a força eletromotriz lá nos circuitos elétricos? É aquela força, né, que surgia devido a uma fonte qualquer, né, de tensão, e a força, e o nome já diz, né, força eletromotriz. É uma força que movia, né, os elétrons ali no circuito, né, o que fazia de fato os elétrons, né, a corrente nada mais é do que elétrons se movendo, né, então a força eletromotriz era responsável pela corrente, né, movia os elétrons. Aqui vai ser a mesma coisa, a força que vai surgir aqui é magnetomotriz, por quê? Ela vai fazer o fluxo magnético, né, se mover no meu circuito magnético. Então, não muda nada, ó. Ao invés de ser eletromotriz, é magnetomotriz agora. E essa força vai depender do quê? Ó? Da força do número de espiras, né,
do meu circuito ali, da bobina e da corrente. Então, quanto maior o número de espiras, ou quanto maior o número de corrente, maior vai ser essa força magnetomotriz, né? E, consequentemente, maior o fluxo magnético. Tá ok? Abrindo mais um pouco aqui, né? A gente pode colocar aqui também em função do campo magnético, tá? Mas, no final das contas, é sempre isso aqui, tá? O número de espiras, campo magnético e a corrente, tá? Induzida ali nas espiras. Ou aplicada também, né? Depende ali de onde você estiver trabalhando. Tá aí, beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, só estou analisando aqui, né? Comparando as equações, né? São muito similares, certo? Bom, então, a gente precisa escrever agora a equação, só que o problema vamos ver aqui, por exemplo, aqui, né? Deixa eu parar aqui, estou tentando encaixar aqui no slide, deu problema aqui no slide. A gente precisa levar o entreferro como o ar aqui, né? Em consideração, por quê? Grande parte dos equipamentos não trabalham, infelizmente, não trabalham só com o núcleo, né, completo. Foi o que eu falei, o transformador, por exemplo, né? Muitas vezes equipamentos que você não consegue fazer essa junção física, né? Vai ter que considerar algum tipo de material aqui, seja ar, seja outro tipo de material, né? No circuito e levar em consideração essas equações também, da força magnetomotriz, né? Fluxo magnético, etc. Como é que a gente calcula essas dificuldades, né? Esses empecilhos dentro desse circuito? Né? Mesma forma que a parte elétrica. Aqui a gente tem um terminho, né, relutância, né, relutância. Então, no circuito magnético tem esse termo aqui que vocês vão ver bastante. Relutância nada mais é do que a resistividade, né, ou análogo ao circuito elétrico. No circuito elétrico a gente tem a resistividade. Quem que era a resistividade? É a capacidade do material em resistir à corrente elétrica, certo? Quanto maior a resistividade do material, mais difícil você consegue passar corrente nele. Por exemplo, borracha, né, os isolantes. Borracha, madeira, né? Você não consegue conduzir eletricidade naqueles caras com facilidade. Por quê? Porque eles possuem uma resistividade muito alta, certo? Aqui, né, no circuito magnético é a mesma coisa, só que a gente tem o que? A relutância. O que é a relutância? É a dificuldade em resistir, é a dificuldade que ele tem, né, a passagem de campos de fluxos magnéticos, tá? Então, de novo, mesma coisa, ó. A gente pode fazer analogia igualzinha aqui, ó. Vamos fazer um circuito aqui, ó, circuito elétrico e circuito magnético, certo? Então, vamos considerar aqui esse pepino aqui, ó. Vamos supor que esse circuito aqui, eu quebrei ele no meio, tem um ar aqui, ó. Esse fluxo magnético precisa vencer o ar. Como é que eu consigo reproduzir ele em equações, né? Da mesma forma que eu reproduzo um circuito elétrico, né? Ó, aqui meu circuitinho, ó. Eu tenho minha tensão, né? Tem uma corrente. Como é que eu consigo impedir essa corrente? Como é que eu consigo dificultar a vida dessa corrente? Eu boto um resistor, certo? Ó. Quanto maior a resistência desse resistor, maior vai ser a dificuldade dessa corrente passar, né? Então, aqui, para o circuito magnético, eu faço a mesma coisa. Eu tenho minha força magnetomotriz aqui, meu ímã, né, que está gerando campo magnético. Esse fluxo magnético, como é que eu dificulto a vida dele? Eu coloco, entre aspas, um resistor também, né? Ou seja, um material ou ar que tem o quê? Relutância magnética alta, né? Que vai impedir que esse cara passe com facilidade aqui no meu circuito, certo? Então, é igualzinho, não muda nada, né? Eu só troquei a resistência por relutância. A fórmula aqui, então, vocês viram lá em circuitos elétricos, eu acho, né? Circuitos elétricos, máquinas elétricas, né? Como é que eu represento aqui já a corrente que passa nesse meu circuito, né? A tensão aplicada nele, né? Mais o quê? A somatória das resistências desse cara, certo? Então, aqui, como os resistores estão em série, né? Se eu resolver isso aqui, né? O RI, ó, nada mais é do que a soma das resistências, né? Então, R1 mais R2. Eu isolo tudo, né? Então, minha corrente vai ser o quê? A tensão dividida por R1 mais R2. Né? Isso a gente viu em eletricidade. E olha que interessante. Para o circuito magnético, a mesma coisa também lá. Né? A força magnetomotriz, né, que induz o quê? Meu fluxo magnético, e ele passa pelas relutâncias aqui, pelas dificuldades. Como é que eu represento isso? Da mesma forma. Ó, né? Olha lá, ó, igualzinho. Ó. Só que ao invés de ser corrente é fluxo, né? Ó, ao invés de ter tensão, né, força eletromotriz, vai ser a força magnetomotriz.
ao invés de ser as resistências, né, vão ser as relutâncias. É um circuito em série também, a mesma coisa, certo? Então, isso que é interessante, porque você consegue juntar, né, isso os físicos, né, os cientistas viram ao longo do tempo que, basicamente, né, o magnetismo e a eletricidade são o quê? São dependentes uma da outra, né? Até tempos atrás, né? Sei tempo atrás que eu digo, né? Bem nos primórdios das ciências, né? A eletricidade era uma área totalmente diferente do magnetismo. Só que eles começaram a analisar, estudar afinco, né? Essas áreas e foram descobrindo que são basicamente iguais, né? Assim, basicamente iguais, não são similares, né? Então acabou fusionando aí o eletromagnetismo. Então a gente não consegue trabalhar esses caras, quer dizer, consegue assim trabalhar separadamente, equacionando, mas a gente sabe que no dia a dia, né, esses caras são dependentes um do outro, né? Então, basicamente em fusão com o outro, certo? E aí, se a gente quiser abrir essa equação aqui, tá? A mais afinco, e aqui envolve, não se preocupem, tá? De novo, pessoal, com a fórmula, eu vou passar, vou explicar sempre o que é. Essa equação deriva dessa aqui, ó, tá? E de onde que veio isso aqui? Da mesma forma que o circuito elétrico, né? Lembra de onde que veio a resistência? Veio da resistividade, né? Do comprimento do meu equipamento lá pela área, né? Então, se eu substituir aqui, ó, vai ficar U igual a ρ, né? A resistividade, comprimento do meu material, a área dele, né? Mais não sei o que lá, desse cara também, certo? Vai ficar essa fórmula mais comprida. Aqui é a mesma coisa, eu abri isso aqui, ó, né? Da mesma forma que tem a resistividade lá, tem esse aqui também, né? Ó. Então isso aqui é como se fosse uma resistência aqui, ó. Tá? Ó, vai depender da corrente da área do meu carinha, do meu material, né? Do meu equipamento ali, ó. Então, é exatamente igual, acabei apagando aqui, né? Deixa eu botar aqui lado a lado. Na parte elétrica, né, a resistividade, então, vai depender a resistência vai depender da resistividade, né? E dos elementos de ordem geométrica do material, né? L e A. Aqui, ó, mesma coisa. Vai depender das razões geométricas do meu material aqui, ó. Certo? Então, não muda quase nada. No final das contas, sempre vai ser essa relaçãozinha, certo? Então, ó, LC aqui, quem que é? É o comprimento do material magnético, então lá no meu transformador, né, vai ser o comprimento da minha bobina, no caso, tá? Comprimento do entre-ferro vai ser o comprimento ali do ferro que eu estou enrolando a minha bobina, né, da dimensão ali na minha barra de ferro. Permeabilidade do vácuo, que é do ar, né, que esse cara vai ter que vencer o ar. Permeabilidade do material, que eu já falei, né, é intrínseco do material, cada material tem seu valor aqui, tá? Cada material tem seu valor. A área do entre-ferro, que vocês já viram ali, né? E a área do material. Então, segredo nenhum, ó, né? A área, permeabilidade, espiras, tá tudo aqui, ó. Todos os dados, corrente, né? Todos os dados estão aqui para resolver esse tipo de problema do circuito magnético, né? Igual do elétrico. De novo, circuito magnético, a soma das relutâncias, no caso, a soma das resistências, né? O que vai ser aqui? Se for em série, né? RC mais RG. Olha lá. Se for em paralelo, a mesma coisa, né? Que é 1 sobre RC mais 1 sobre RG, então é igualzinho a parte elétrica. Fluxo, de novo, olha lá. Né? Ó, se você colocar na parte elétrica U igual a RI, né? U igual a R vezes I. Né? Então, de novo, igualzinho, ó, não muda nada. A única coisa que vocês vão ter que se acostumar é a letra. Muda um pouco só as definições, né? Mas a aplicação é a mesma, né? Igualzinho, certo? E, bom, acho que isso aqui, a aula de hoje era mais assim para introduzir isso aqui, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, Oi? se caso as relutâncias estiverem em paralelo, resolve do mesmo jeito com o circuito elétrico? Isso, ou não exatamente. existe? Não, exatamente, você resolve também da mesma forma. Ah, fechou, obrigado. Então é isso aqui, pessoal. A aula de hoje foi mais essa introdução para mostrar o que a gente vai trabalhar agora, circuito magnético, né? A relação dele com a parte de elétrica, né? Que é exatamente igual. O jeito que você trata matematicamente a parte elétrica é o jeito que você vai tratar a parte magnética. Lógico, tem uns termos aí diferentes, assim, termos diferentes que eu digo, né? Como é que fala?
Esqueci a palavra, pessoal. Fugiu a cabeça aqui. Isso, perfeito. A nomenclatura é diferente, mas na prática é a mesma coisa. Eu tenho a força eletromotriz, né, elétrica, que move as correntes. Aqui eu tenho a força magnetomotriz, né, que move fluxo magnético. Na parte elétrica eu tenho o quê? Resistência elétrica, né? Aqui eu tenho relutância magnética, né? Aqui eu tenho permeabilidade magnética. Lá na elétrica eu tinha o quê, né? Resistividade elétrica, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu falei área, continua a mesma coisa, né? Circuito, série, né? Você faz da mesma forma. Paralelo, você também faz a mesma coisa, ó. Corrente é a mesma coisa que o fluxo, né? O jeito de calcular, certo? Então, basicamente é igual, né? E a única coisa que você tem que tomar cuidado é isso, né? Aqui, ó, isso aqui eu vou falar na próxima aula. Nem sempre o circuito aqui precisa de uma corrente, né? Você não precisa de uma tensão externa para gerar um campo magnético aqui, né? E um campo magnético gerar um fluxo magnético. Você pode colocar um ímã aqui também, né? Um próprio ímã, né? O ímã em si já é um fornecedor, é uma fonte de fluxo magnético, tá? Então, muita gente não precisa de corrente elétrica. A gente pode montar um circuito, né? 100% magnético, sem interferência de corrente, certo? Então, a gente vai comentar isso na próxima aula. A gente vai falar um pouco mais, aprofundar mais, né? A parte de circuito magnético, de falar fluxo concatenado, indutância. Bom, indutância é isso que a gente vai falando, né? O indutor nada mais é do que um cara que armazena energia magnética, né? Então, da mesma forma aí que tem um capacitor que armazena energia elétrica, certo? Então, basicamente, sempre vai fazendo esse paralelo. Para cada aplicação magnética, a gente compara com o equivalente, o análogo à parte elétrica. E vai levando assim e vai juntando os dois, né? A eletromagnetismo, até chegar no ponto que a gente precisa trabalhar com os dois, né? Então é isso, pessoal. Como eu falei, né? Eu sempre eu sempre peço para vocês entregarem um exercício para pós-aula, né? Na semana que vem. Não é nada complicado, tá, pessoal? O exercício é bem simples. Geralmente eu posto 1 ou 2 exercícios no máximo, né? Tem todos a ver com a aula, então vocês conseguem fazer em 5 minutos no máximo, né? Se vocês lerem ele direitinho, 5, 6 minutos no máximo vocês conseguem fazer o exercício, tá? Então, assim, geralmente eu peço todas as disciplinas, tá? Eu sempre peço que vocês me entreguem na próxima aula. Então, hoje aqui, nessa aula, primeira aula, já tem um exercício lá na pós-aula, tá? Então, me mandem pelo e-mail, pelo AVA mesmo, né? Como o AVA tá com problema aí, né? Se vocês não conseguirem mandar, pode mandar pelo e-mail, tá? Já vou considerar como parcial, né? Já vou guardando aqui os nomes de vocês, né? E vou dando uma nota. Então, basicamente é isso. Semana que vem a gente continua. Esse material aqui está sendo gravado, tá? A aula aqui eu vou fazer o upload depois, vou mandar lá no link, né? Esse link vai estar postado ali na aula 1, sessão 1, tá? Eu acredito que semana que vem já fica tudo automático, né? Vocês já entram ali pelo AVA, vocês não precisam ficar clicando em link de aula, né? Eu não preciso ficar postando, então acho que semana que vem vai ser mais fácil. Vocês já entram direto na aula pelo AVA ali, se eu não me engano, tá? Mas por enquanto é isso, ó. O link está na aula 1, sessão 1, tá? Então tudo isso aqui que eu falei foi gravado e está lá. Vocês podem assistir quando quiser, tá? O slide também, né? Já está lá em forma de PDF, né? Acho que só vem em PDF porque é mais fácil também. Muita gente usa o celular, né? Então é mais fácil vocês verem em PDF. Então isso aqui que eu postei, o material está lá já também, né? E é isso, pessoal. Minha dinâmica é assim, a aula normal, tá tudo em PDF, tá? Geralmente eu tento postar uma semana antes das aulas, né? Então vocês vão ter aí uma semana de antecedência para dar uma lida no material. E as aulas gravadas, depois que eu gravo, eu posto depois da aula, já imediatamente, tá? E eu não sei se vai precisar fazer mais isso, né? Mas se o sistema não voltar semana que vem de novo, esse link que eu mandei das aulas ao vivo, né? Aquele que eu mandei no e-mail, é o mesmo, tá? Então vale para semana que vem também. Então vocês podem clicar de novo aqui, que vocês vão cair nessa sala sempre, tá? É isso, pessoal. Uma dúvida, hein? Não, tranquilo, professor. Bom, beleza então, pessoal. Estão dispensados aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí e a gente se vê semana que vem. Obrigado. Maravilha, Opa. obrigado, professor. Boa noite. Falou, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Opa, boa noite. Falou, professor. Boa noite. Falou.